É tempo de conexões novas. E o céu, ele é especialista em colocar pessoas no mesmo propósito na nossa história. É. Olha só o que diz aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali o lugar das reuniões. Meu Deus, que palavra forte. E olha só aqui o que diz. Então, um deles perguntou: Gostaríamos de ir com os teus servos? E Eliseu respondeu: Sim, e foi com eles. Amém? Eu venho aqui nessa manhã profetizar novas conexões com a nossa vida. Amém? O que está acontecendo aqui em 1 Reis de Israel, capítulo 6, é que existia uma escola de profetas, e essa escola de profetas não se inicia com o profeta Eliseu, se inicia com o profeta Samuel, em seguida com o profeta Elias, posteriormente com o profeta Eliseu. Nessa reunião do capítulo 6 de, de 2 Reis de Israel, quem está no controle, no comando, na direção dessa escola de profetas é o profeta Eliseu, mas não se inicia com o profeta Eliseu. E a Bíblia vai dizer que um aluno, ele percebe, o lugar a qual nós habitamos nos é estreito. E esse aluno pergunta para o profeta Eliseu, o que a gente pode estar fazendo para a gente ampliar o ambiente? Porque um lugar estreito, pequeno, com muitos alunos, compromete o conhecimento dos alunos. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele passa o endereço. Já sei o que vamos fazer. Lá no Jordão tem vigas, lá no Jordão tem madeiras. E a Bíblia vai dizer que o aluno diz: Não te importe de ir com a gente, de ir conosco? Ele diz: Iremos sim, respondeu Eliseu. E eles foram até o Jordão cortar vigas, cortar madeiras, para ampliar essa escola de profetas. Conclusão, irmãos, eu venho aqui nessa manhã profetizar pessoas com o mesmo propósito que você, com a mesma proporção de fé que você tem. Porque pessoas com a mesma proporção de fé que a gente, ela entende o nosso propósito, ela entende a nossa promessa, ela torce pela gente. Ela torce pela gente. Ela vai estar ali no momento do processo e quando terminar o processo, ela também continuará com a gente. Porque pessoas que não entendem a promessa, pessoas que não entendem o propósito da nossa fé, que não têm a mesma conexão, que não têm a mesma proporção de fé, quando vem momentos que não está bem, quando vem momentos que não é agradável, eles fogem e nos deixam sozinhos. Mas nessa manhã eu vou profetizar pessoas como o profeta Eliseu nas nossas vidas, que não empurra somente para o aluno e cortar viga e cortar madeira, mas ele diz, nós iremos. Por quê? Porque o profeta Eliseu, ele entende, eu não posso jogar a carga só para você, eu não posso só jogar a responsabilidade para você. Nós fazemos parte dessa escola de profetas, eu estou também com você nesse negócio, nessa situação. Você acredita que Deus colocará pessoas com a mesma proporção de fé na tua história? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles foram cortar madeira. E o que eu acho bonito é que este aluno que Deus dá a estratégia, que percebe o estreito da escola, ele não tinha ferramenta, ele não tinha um machado. Eu sei que todo mundo prega, não tinha um machado, pegou emprestado, mas eu venho falar aqui de outra maneira, porque o Senhor, ele colocou algo para mim de outro sentido. É certo, a ferramenta era emprestada, mas eu venho dizer que neste tempo Deus colocará a pessoa na mesma proporção de fé que você, e as ferramentas que você precisa para este tempo, para este século, para este ano, que você não tem, mas você está precisando, Deus colocará pessoas que vai dizer, você precisa, pega, eu lhe dou,
eu não empresto. Eu lhe dou esta ferramenta que você precisa para este tempo. Você tem noção dessa palavra? O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para vidas: ei, eu sei o que tu precisa. Neste tempo, eu irei colocar conexões a qual pessoas vão te ajudar, vão ter a ferramenta que você precisa para esse tempo, vão ter a ferramenta que você precisa para esta situação. Você vai precisar e Deus vai colocar pessoas justamente com essas conexão, com coisas que você precisa, você não tem no momento, mas Deus está colocando gente que tem. E eles vão dizer, não apenas te empresto, não, 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 não. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Qual é a ferramenta que você precisa? Qual é? Pega, use, é sua. Você tem noção disso? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, neste século, neste ano. Deus vai colocar conexões na nossa vida. Irmãos, é novo tempo, eu profetizo nessa manhã. O Espírito Santo bradava essa palavra no meu coração para falar para a vida de alguém. É tempo de novo nível, é tempo de novas conexões, é tempo de novas mesas. Chega de pessoas que nos suga, chega de pessoas que só tá com a gente por causa de alguma coisa. Não, mas neste tempo Deus colocará pessoas como o profeta Eliseu. Amém? E o céu, aleluia, nessa manhã, aleluia, está dizendo qual a ferramenta que tu precisa para esse tempo. O que que tu tá pedindo para mim nesse tempo? É cura? Recebe nessa manhã. É línguas? Aleluia. É batismo com o Espírito Santo? Recebe nessa manhã. É uma porta de emprego? Recebe nessa manhã. Nesta manhã, o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: eu abro os meus tesouros e eu te pergunto: qual a ferramenta que você quer para este tempo? Pega a ferramenta que você precisa. Pega a ferramenta que você precisa nessa manhã para você ser usado, para você chegar à promessa, para você chegar ao rumo daquilo que você precisa. Aleluia. E eu creio, meus irmãos, que é tempo de novas conexões na nossa vida. Amém? Deus colocará pessoas a qual vai te ajudar nessa caminhada. Amém? Não são apenas pessoas que visam o que você tem. Não são apenas pessoas que estão do teu lado porque você tem algo para proporcionar para eles, mas pessoas com a mesma conexão, pessoas com a mesma proporção de fé, porque pessoas assim, por mais que acaba o processo de quando você tem, elas ainda permanecem contigo. E pessoas que não têm a mesma proporção de fé, elas estão contigo até o momento que você tem algo para proporcionar para elas. Mas você está entendendo a profundidade dessa palavra? O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu te darei as ferramentas certas neste tempo, irei colocar a pessoa com a mesma proporção de fé neste tempo para a tua vida, amém? Você vai ser conduzido ao lugar da promessa. Eu profetizo isso para as nossas vidas nessa manhã. Ficam todos na paz do Senhor. Até amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe. Um abraço da missionária Thalita. Ficam na paz, irmãos.